Bom, irmãos, graça e paz, melhor noite, abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Estamos aqui há 10 minutos, já são 18h42, e eu quero desejar a todos uma melhor noite, a toda a família do Brasil. Estamos ao vivo pelo Facebook. Eu sou o irmão Everson Cruz e é um prazer estarmos juntos hoje, como igreja reunida para nos alimentarmos da verdadeira Santa Ceia, que é a palavra do Senhor. Lembro dos textos do Senhor, antes dele, o Senhor ser conduzido à cruz. Uma das suas últimas orações, ele ora ao Pai. E ele diz: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ele termina dizendo: te peço que os purifique na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Glórias ao Senhor por isso. Quero lhe pedir que a partir desse momento você fique comigo. Tenho alguns irmãos que já estão entrando ao vivo. Graça e paz, melhor noite para todos. Quero dizer que esse canal é um canal livre, em que nós tratamos verdadeiramente da palavra do Senhor e que todos têm o direito de participarem. Estou aqui aberto a familiares, amigos, próximos, distantes, mas que estejamos todos ligados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início, enquanto os irmãos estão entrando aí, vamos dar início vamos fazer uma oração breve. Vamos fazer uma oração breve, em seguida nós vamos cantar alguns louvores da minha autoria, talvez alguns 3 ou 4 louvores da minha autoria, e em seguida nós vamos entrar com a palavra do Senhor. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em Teu nome, Senhor, nós estamos reunidos como igreja nesse momento. E eu quero, Senhor, dar graças a Ti pelas Tuas ricas misericórdias, pelo Teu favor, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E ora diga, se não fosse o Senhor, estaríamos todos consumidos, mas o Senhor, na Sua terra misericórdia, em Cristo providenciou a nossa redenção. Quero Te louvar, Senhor, e dar ao Senhor glória, porque Tu és infinitamente poderoso para realizar muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder, que opera em nós pelo Teu Santo Espírito. Senhor, toma, meu Deus, de agora em diante, toma nas Tuas mãos, toma a frente, que não seja eu, mas seja o Senhor, E que eu seja a boca do Senhor para transmitir a Tua verdade. Que o nome do Senhor seja glorificado. E o Senhor, pelas orações de Paulo, eu tomo também, meu Deus, essas orações, porque eu desejo para a minha vida, desejo para o meu irmão que está ao vivo comigo, está em comunhão comigo agora como igreja. Declaro oros iluminados, declaro que o Senhor nos conceda sabedoria, que o Senhor seja com o espírito de cada um, que nos eleve, que abra o nosso entendimento para compreender, Senhor, o real chamamento da nossa vocação, pela pregação do Santo Evangelho, a sã doutrina, meu Deus, os segredos que estavam ocultos dos séculos, das gerações, que já não são mais ocultos, porque o Senhor revela aos teus escolhidos. O pleno entendimento vem do Senhor. O entendimento da Tua palavra, Senhor, clara, pura e límpida, vem do Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado nos louvores e tudo que acontecer nesse momento. Te agradeço, meu Deus, crendo, recebo que os nossos olhos já estão abertos, os nossos entendimentos está aberto, pensamentos, sentimento e entendimento cativo ao que o Senhor tem para falar para nós.
neste momento, nessa noite, em comunhão com os irmãos. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Você também diga Abba, Pai. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Já não somos mais gentios nem judeus, porque o Senhor derrubou essa parede de separação e Ele fez dos dois povos um. Então, nós diante de Deus, não existe judeus, não existe gentios, existem filhos. E é isso que nós somos, filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos a um louvor, chama-se Nome sobre todo nome, para a glória do Senhor. Salvador, é Senhor, reina sobre todos, Jesus. Nome, sobre todo nome, Cristo, Salvador, Salvador, é Senhor, reina sobre todos, Jesus. It's not here for reason. Ele não está mais lá. Está tudo consumado. Na cruz não há ninguém. A tumba está vazia. A morte ele venceu, ressurgiu ao terceiro dia, todo olho viu. Brados de Abba, Pai, damos glória a Deus, que venceu a morte para salvar os teus. Pai, damos glória a Deus, que venceu a morte para salvar os teus. Nome, sobre todo nome, Cristo, Salvador, Salvador, é Senhor, reina sobre todos, Jesus. Nothing here for reason. Ele não está mais lá. Está tudo consumado. Na cruz não há ninguém. A tumba está vazia. Morte ele venceu. Cristo ressurgiu no terceiro dia, todo olho viu. Viu ou não viu? Brado de Abba, Pai, damos glória a Deus, que venceu a morte para salvar os teus. Papai, damos glória a Deus, que venceu a morte
Salvador, Salvador, é Senhor, reina sobre todos, Jesus. Nome, só todo nome, Cristo, Salvador, Salvador, é Senhor, reina sobre todos, Jesus. Nome sobre todo nome, é o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade, todo o domínio, no céu, na terra, debaixo da terra, por todos os séculos dos séculos. Diga amém, você que está recebendo aí, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, a Ele a glória, nome sobre todo nome, o nome dele é Jesus, o Cristo ressuscitado. Glórias a Deus. Vamos mais de louvores, vamos mais de louvor. Mais de louvor, justificados. Grato a Deus, grato a Deus. Somos gratos a Ti, Te louvamos, Te exaltamos. Glórias a Ti, Senhor. Grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo. Oh, me justificar sendo injusto por graça em Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que morreu por nós, sim. Glorifique, glorifique a Deus. Adorai ao Senhor que venceu na cruz. Grato a Deus eu estou pela graça alcançada em Cristo. Oh, me justificar sendo injusto por graça em Cristo. Toda honra, majestade e louvores a Deus. Somos mais que vencedores em Cristo, pois não há condenação. Adorai ao Senhor que morreu por nós, sim.
a luz. Em espírito somos um com Ele, somos um com o Senhor. Aleluia. Digno de honra, glória, louvor e majestade. A Ele a glória. Diga Abba Pai, diga aleluia. Você que está em comunhão comigo aqui. Aleluias. Aleluias. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é daqueles que ouve a voz do Senhor? Como o Senhor um dia chamou várias vezes a voz de um menino, e aquele menino ele crescia na graça e no conhecimento. No ventre de uma estéril nasceu um menino chamado Samuel. Ele já estava marcado para ser o filho servo do Senhor. Ele trazia estampado nele uma marca de um grande profeta. E quando Deus queria falar com esse menino Samuel, ele não fazia muito esforço. E esse menino Samuel, a única coisa que ele falava era: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Você sabe o que significa isso, irmão? Deus confirmar o teu chamamento para falar contigo de perto. É isso que essa canção vai dizer. No ventre da estéril nasceu Samuel, do Senhor. Já trazia nos ombros a marca de um grande profeta, mas já ouvia a voz do Senhor te chamando assim: Samuel, eis-me aqui. Samuel, eis-me aqui. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Samuel, eis-me aqui, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o menino era usado por Deus para falar ao coração
coração de Eli para seus filhos e para Israel se voltar para Deus. Quero ser o menino que te ouve, do que ser um sacerdote cego, surdo e mudo. Vem, meu Senhor, me chama pelo nome. Samuel, alguém me ouve? Samuel, alguém me ouve? Samuel, eu sou teu Deus, quero falar contigo. Samuel, alguém me ouve? Samuel, alguém me ouve? Samuel, eu sou teu Deus, quero falar contigo. Samuel, eis-me aqui. Samuel, eis-me aqui. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus está chamando os Samuels, está escolhendo os teus profetas nesse dia, está falando bem no seu ouvido, bem baixinho, como voz de muitas águas. O Senhor está revelando segredos ocultos. O Senhor está revelando maravilhas nesses dias, querido, nesses dias difíceis, trabalhosos. Quem disse que Deus precisa de um tempo fácil, um tempo de bonança, um tempo de calmaria? Deus opera no meio do caos, e no meio desse caos presente, que Deus está fazendo maravilhas no meio do seu povo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Diga glória a Deus, diga aleluia, porque você é o Samuel que Deus está chamando para você ouvir e dizer a Pois pode a criatura dizer ao teu Senhor, ao teu Criador, o que tu fazes. Então, quando Deus quiser falar contigo, meu querido, não insista, não endureça o teu coração, porque o Espírito Santo, ele é manso, e ele quer falar para aqueles que desejam ouvir verdadeiramente a verdade do Evangelho. Se esse é você, diga glória a Deus. Se você puder, você é o Senhor aí onde você é o Samuel dessa geração. Samuel, alguém me ouve? Samuel, alguém me ouve? Samuel, quero falar contigo. Responda para ele. Samuel, diga, eis-me aqui. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glórias a Deus, aleluia. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Existe, meu Deus, os Samuels do Senhor estão espalhados por esse mundo, desejosos para ouvir a tua voz. Olha o teu nome, Senhor. Só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Ai, 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 ai. Mais um louvor para a gente finalizar aqui por hoje a nossa parte de louvores. Quero dizer que todos esses louvores são da minha autoria. O Senhor me deu a graça de despertar meu coração para o
E Ele fez isso num tempo oportuno. E é o Senhor que coloca esses louvores convertidos em graça, para que eu possa transmitir para os irmãos. Amém? Vamos lá. Estou seguindo a um novo caminho, um lugar perfeito. Sigo com Jesus nesta graça. Vou reinando em vida, sigo avançando para a perfeição. O Senhor me resgatou do reino das trevas para o teu reino de amor e luz. Tenho paz no coração, vivo em plena comunhão com Deus. Estou seguindo a um novo caminho, um lugar perfeito. Sigo com Jesus nesta graça. Tô reinando em vida, sigo avançando para a perfeição. O Senhor me resgatou do reino das trevas para o teu reino de amor e luz. Tenho paz no coração, vivo em plena comunhão com Deus. Estou seguindo a um novo caminho, um lugar perfeito. Sigo com Jesus nesta graça. Vou reinando em vida, sigo avançando para a perfeição. Estou seguindo a um novo caminho, sigo avançando para a perfeição nesta graça. Vou reinando em vida, sigo avançando para a perfeição. Crescer na graça e no conhecimento, diz o Senhor. Aleluia. O nome dessa canção chama-se Reinando em Vida. Amém, povo de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Só Ele é digno de receber honra, glória, louvor e majestade. E toda boca, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém, meus amados? Já adoramos ao Senhor. Agora vamos passar aqui para o nosso entendimento, alimentar o Espírito com a água pura, que é a palavra do Senhor. Amém? Eu vim trazer esse tema com o título de A Porta Estreita, para sabermos, debaixo de um contexto que não seja vago, mas um contexto claro, límpido e debaixo de uma contextualização cabível. Porque muitos falam sobre a porta estreita, isso, a porta estreita, você faz isso, é porta estreita, irmão, cuidado, a porta é estreita. E nesse tal de porta estreita você não sabe, tem muitos que não entendem, e ou tem preguiça ou porque não aprenderam ainda a respeitar a contextualização, respeitar épocas, tempo, né? Conjugar verbos,
para que você entenda, saiba separar os tempos, as épocas que foram escritos, os livros, as histórias, porque isso vai nos levar ao entendimento perfeito e deixaremos de ficar soltando jargões, ao léu, ao ar, como se quem não estivesse sabendo o que está falando, não estivesse sabendo o que está pregando. Muitas vezes a gente repete o que as pessoas pregam, falam, mas a gente pode estar repetindo erros, muitas vezes até heresias. Porque segundo Oséias 4,6 diz o Senhor não para nós, porque Ele falou através do profeta Joel para o povo de Israel, que Israel estava errando por falta de conhecimento. O povo tinha dado as costas para Deus, tinha dado as costas para a lei, tinha dado as costas para a obediência, porque a lei era maldita, né? A lei era boa, mas para quem cumprisse, e muitos não cumpriam. A lei era difícil de se cumprir, e muitos que não cumpriam a lei acabavam ficando debaixo de maldição. Então o povo não examinava as escrituras, não voltava para a Torá. Isso aconteceu também com Davi. Você lembra do episódio em que ele foi transportar a arca do Senhor, né? Transportar a arca do Senhor, e no meio do caminho um servo, um levita chamado Uzá, tocou na arca, e foi aquele alvoroço, porque quando ele tocou na arca ele caiu, né? Já caiu morto, e ficaram todos tementes, até Davi, o rei Davi ficou temente, acabou deixando a arca na casa de Obed-edom. E depois que ele atinou que se deveria mesmo, verdadeiramente, né? Eu estou falando do contexto, não estou querendo trazer entendimento da lei, nem abrir lei, mas só para trazer o entendimento, porque o povo estava errando. E nesse episódio que se aconteceu com Davi, com um levita que estava sobre levando a arca sobre uma carroça, já foi um erro, e ele ainda foi tocar na arca de forma indevida, não podia, então ele tombou, caiu, morreu, quer dizer, estava tudo errado. E aconteceu aquela morte lá porque eles estavam fazendo tudo errado. Então Davi, a Bíblia, o texto diz que a arca foi levada para a casa de um outro levita mais velho, chamado de Obed-edom, onde ficou 40 dias. Foi 3 meses na casa desse cara, desse homem, desse servo. E diz o texto que ele foi abençoado, que ele foi muito abençoado. Então Davi, ele com a sua tropa de elite, né? A sua comissão de homens inteligentes, ele decidiu resgatar a arca, mas ele agora foi consultar a Torá. E ele entendeu, já não vamos mais fazer dessa forma, vamos fazer como está escrito. Você está entendendo, meu irmão? O mistério, vamos fazer como está escrito, como é que a lei está dizendo, porque eu não quero perder mais ninguém, eu não quero, nem eu quero morrer, certo? E nem quero que ninguém tombe, não quero que ninguém toque. Vamos procurar aqui, vamos buscar a Torá para saber como é a forma certa, qual é a vontade de Deus para conduzir a arca. E eles, né, revendo a Torá, eles descobriram, era aqui onde foi o erro. A arca não pode ser levada em cima de boi, nem pode ser tocada, ela tem que ser levada pelos ombros dos homens. Se eles estivessem atentos às recomendações da Torá, ninguém ia cair morto. A arca ia voltar para Jerusalém, para o templo, que essa era a vontade de Davi. Mas até Davi temeu, quem é que pode com esse Deus? Eu vou cair fora. Deus está retado até comigo. Deixa eu pegar essa arca, bota aí na casa de um cara desse que eu não vou levar não. Todo mundo temeu, irmão. Então por esse e outros motivos, Deus estava falando, olha vocês, Israel, você está errando por falta de conhecimento. Está sendo enganado, está sendo tripudiado, está sendo... Meu Deus, vocês estão sofrendo, estão morrendo, porque vocês deixaram de examinar minhas escrituras.
E o que é que acontece hoje? Falsas doutrinas, falsos profetas, uma massa de pessoas, de homens e mulheres de Deus, debaixo de erro, cauterizados, tendo que assistir a um evangelho que Jesus não pregou, muitos sendo forçados debaixo de temor, né? De método de culpa, de terrorismo, mas que não foi a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, antes de morrer, ele diz: ó, receio de vós, que depois da minha partida se levantarão muita gente ruim, falsos profetas, que perverterão o santo evangelho. Por isso que nós temos que, meu irmão, examinar as Sagradas Escrituras, procurar saber o que é, porque se essa carta é para mim, como gentio, ou se é para os judeus, como os judeus da época, na vigência da lei, que já não é mais. E isso tem levantado uma série de polêmicas, porque graças a Deus o povo, muitos, eu digo muitos, um número, grande e numeroso povo está voltando às Escrituras, está vendo de perto, examinando com calma o que é que está acontecendo, estão encontrando o verdadeiro Evangelho. Mas, nessa pauta, nesse tema, fala que da porta estreita, e quem estava falando a porta estreita, porque a porta estreita e largo é isso e aquilo, quem estava falando foi Jesus. Mas nós vamos ver aqui hoje para quem Jesus estava se referindo, para quem ele estava falando, para quem ele estava se direcionando. Amém, amados? Então nós vamos. Porque a vida cristã é assim, meu amado. Quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, nós vamos entendendo que o Evangelho não tem fim nas suas revelações. Porque o rio de Deus é um rio sem fundo, irmão. Não tem como nadar. São rios de águas vivas, águas profundas. Quem prescruta as profundezas de Deus além do Espírito de Deus? O apóstolo Paulo, Pedro, ele disse que o apóstolo Paulo tinha algumas coisas que ele falava que era difícil de entender. Mas nós podemos compreender pelo Espírito. Porque é o Espírito Santo que perscruta as profundezas de Deus. É Ele que nos revela, é que Ele nos dá o entendimento. Amém? Então vamos ler aqui primeiro. Leia aí na sua Bíblia. Vamos entender esse conhecimento. Primeiro em Colossenses 1, abra na sua Bíblia aí, Colossenses 1, 13 e 14. Já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Ele vai dizer assim, ó, Ele nos resgatou do domínio das trevas, Ele quem? Jesus. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Já começamos compreendendo que nós somos um espírito com o Senhor, que nós em espírito fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Temos a redenção por meio do sangue de Jesus e o perdão de todos os nossos pecados. Estamos debaixo da redenção, não estamos debaixo de trevas. Fomos resgatados para o Filho do seu amor, para o reino do Filho do seu amor. Estamos dentro do reino espiritual do Senhor e temos o perdão de todos os nossos pecados. Então a percepção, quantas vezes nós vemos e revemos esses mesmos textos sempre e a gente fica com os olhos fechados sem entender qual é a verdadeira revelação que está proposta, né? Ou imposta.
pelo apóstolo Paulo, que foi o único que foi levado até o terceiro céu e viu coisas indizíveis que era difícil de se transmitir. Né? A percepção do entendimento de sermos transportados para o reino nos faz crescer a cada dia nesse conhecimento, no conhecimento do reino. Precisamos aprender, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, até chegarmos à estatuta de varão perfeito, com a maturidade, onde o mundo invisível revelado através do Evangelho se torna claro, límpido e real e passa a ser uma realidade em nossas vidas. Vivermos dentro desse reino espiritual. Porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Não andamos por fé, não andamos por vista. Porque o reino de Deus não vê de forma visível, física, mas espiritual. Então nós temos que manter a nossa confissão mediante também uma oração que o apóstolo Paulo fez. Olha só que oração maravilhosa, olha que oração, a oração do apóstolo Paulo intercedendo por nós. Abra lá em sua Bíblia, Efésios 1, de 15 a 23. Eu vou ler aqui para adiantar para você. Olha que maravilha que está escrito aqui. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelações. Glória a Deus. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamamento, a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Oh, glória! E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-a à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pronto. Está resolvido. Então, o nosso coração, meus amados, o nosso coração, que é o nosso espírito, tem olhos. Abrir os olhos do entendimento. Nosso coração, que é o nosso espírito, tem olhos que enxergam e precisam ser iluminados para que possamos saber qual é a esperança do nosso chamado por Deus, para entender. Para entender. Meu Deus, que maravilha. Para entender o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Existe uma glória cheia de riquezas, de conhecimentos revelados no Espírito, pelo evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos pedir ao Senhor. Você sabe qual foi a oração de Jesus antes de ele ascender aos céus, ou até antes de ir para a cruz? Pai, eu não te peço que os tire do mal, mas eu peço que os livre do mal. Também te peço que os purifique na sua verdade.
A sua palavra é a verdade. Você sabe, é a verdade. Você sabe quando você é purificado verdadeiramente? Quando a verdade de Deus, ela toma teu coração, irmão. Nós somos purificados pela palavra, não é por água, não é por óleo. Nós somos consagrados pelo Espírito da promessa. Tudo que faz a diferença é a palavra, porque Deus, ele vela com a palavra dele para que se cumpra. E a palavra de Deus não volta vazia. Se Deus revela algo ao teu coração, e ela tem que se cumprir. Não digo de promessas, porque muitos heróis da fé, muitos não viram a promessa e morreram crendo. Não cai nessa asneira de, Deus tem promessa na sua vida. Tem, mas eu posso morrer sem vê-la, e eu vou morrer glorificando o nome do Senhor. Mas, segundo a ministração, o tema, né? Porta estreita, mas o que seria essa porta estreita mencionada por Jesus de Nazaré? Né? Em Mateus 7, de 13 e 14. Vamos ler o que está escrito lá em Mateus, o livro de Mateus, livro histórico, livro de Mateus, livro histórico, Antigo Testamento, 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas poucos são os que acertam com esse caminho, com ele. Interessante isso aqui, né? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. 14. Porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos são os que acertam com ele. Primeira coisa, estamos nos tratando de Jesus de Nazaré, que estava vivo, passando esta palavra. Não é o Cristo ressuscitado, é o Jesus que andou na terra revestido de carne e sangue, o próprio Deus, em carne e sangue, andando na terra, falando com os homens, operando sinais e maravilhas. Para quem Jesus estava falando estas palavras? Para quem Jesus estava falando estas palavras? Para os judeus. Para os judeus, os seus discípulos. Os discípulos judeus. Jesus, judeu falando com os discípulos. E para os que estavam ao redor. Jesus falou para as pessoas que estavam debaixo da lei que estava em vigor. Dentro da época de Jesus, a lei estava em vigor. Jesus estava cumprindo a lei. Os discípulos eram judeus cumprindo a lei. Nós vamos aprender isso aqui. Temos que colocar isso na nossa cabeça, irmão. Temos que entender esse mistério. Fazer essa divisão de lei e de graça, senão a gente não vai entender. Desde o princípio, a igreja, o corpo de Cristo tem sido conduzido debaixo de um cristianismo judaizante. Isso é horrível isso. E poucos compreendem isso, porque não examinam as Escrituras. Tem medo das revelações, tem medo de Deus. Nesta vigência, permita-me uma observação, nesta vigência a nova aliança não havia começado. Jesus não tinha ido para a cruz, seu sangue ainda não tinha derramado, nada estava consumado ainda, porque Jesus estava cumprindo. Vocês compreendem isso? Vocês conseguem arrumar isso na sua cabeça? Sabemos que a nova aliança ela começou depois da cruz, o novo pacto, a nova aliança, o evangelho da graça, ele se iniciou depois que Jesus falou
tetelestai, está consumado. Antes de Jesus, é tudo lei, irmão. Depois de Cristo, depois de consumada todas as coisas, aí é lei. Aí é a graça de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que a nova aliança começou depois da cruz. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, permitam, sejamos humildes para compreender, para entender. Isso é para o nosso crescimento espiritual, pelo conhecimento da palavra, debaixo de um devido entendimento escriturístico, como sábios, como as pessoas sensatas, entendidas, que é um erro misturar a lei com a graça. Porque os livros a gente cresceu aprendendo que Mateus, Marcos, Lucas, João, tudo é Novo Testamento, mas não é antigo, porque tem que ser antigo, porque é um livro histórico que fala da história de Jesus de Nazaré. Ele ainda está vivo. Então o mediador, nós não podemos estar na nova aliança se o mediador ainda está cumprindo a lei. Porque o testamento ele não pode ter um testamento não tem valor enquanto o testador está vivo. E o testador estava vivo, andando na terra, instruindo os 12 ainda. E isso é difícil. Que as pessoas entendam, entender isso, entender. E isso meu Deus, você precisa compreender esse mistério, fazer essa separação de Jesus de Nazaré para o Cristo ressuscitado. Embora são as mesmas pessoas, mas Jesus de Nazaré manifestou uma coisa e o Cristo ressuscitado manifestou outra coisa. Então os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João faz parte de uma narrativa histórica de tudo que Jesus fez na terra como judeu. E como judeu se submetendo à lei. Muitas coisas que Jesus afirmou antes da cruz era para o povo judeu. O próprio Jesus estava debaixo da lei, nascido sobre a lei, para cumprir a lei. Jesus nasceu sobre a lei, circuncidado ao 8º dia, debaixo da lei. Até Jesus ir para a cruz, tudo aquilo era lei, irmão. A lei estava vigente, em pleno rigor. Na lei tudo era estreito. Você sabia que na lei tudo era estreito? Olha a palavra se encaixando. Por que tudo era estreito? Tudo na lei era difícil de se cumprir, meu irmão. A risca, por causa das ordenanças da lei. Toda a lei era apertada por obras, por causa das obras, por exigir perfeição de quem jamais teria a condição de fazer perfeito. Só houve um sacrifício perfeito. Jesus foi o último sacrifício da lei. E foi o único sacrifício que Deus recebeu. Ô glória! Abba Pai! Abba Pai! Jesus, sendo Deus, se fez carne para cumprir a lei, nos libertar e estabelecer. Aí então a nova aliança. Primeiro ele cumpriu. Leia na sua Bíblia, em Gálatas 4, de 4 a 6. Vou ler para você. Gálatas 4, de 4 a 6. Versículo 4 a 6 vai dizer, abra na sua Bíblia. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nossos corações, e Ele clama, Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Se você tem o Espírito de Deus aí, meu irmão. Aleluia.
Jesus nasceu debaixo da lei para resgatar todos os que estavam debaixo da lei. Jesus foi o Cordeiro de Deus, o último sacrifício da lei. Glória a Deus. Jesus veio ser o Cordeiro perfeito para cumprir todas as exigências da lei, para que na sua morte pudesse dar um fim a tudo aquilo que a lei exigia que se cumprisse. Por isso, Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Você crê? Diga, papai. Isso é o Evangelho. Permita-me mais uma observação. O Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus começa da cruz para frente. Da cruz para frente, pastor Everson? Da cruz para frente. Porque antes da cruz era tudo lei. E a lei não é graça, e graça não é lei. Lei é lei, graça é graça. Começa da cruz para frente, porque tudo o que é antes da cruz não é um evangelho. Não é um evangelho, não é um evangelho. Ainda que Jesus de Nazaré tenha feito muitos milagres e maravilhas e prodígios e tantas coisas maravilhosas, ele estava debaixo da lei. É tudo lei. Estava sob a vigência da lei. E ele estava ali para cumprir tudo. E digo, ele não cumpriu toda a lei física. Ele cumpriu a lei não clássica, mas ele cumpriu a lei espiritual. Ele cumpriu toda a lei espiritual. Porque ele veio para resgatar foi o nosso espírito, não foi a nossa carne. A carne é inimiga de Deus. É o nosso espírito que está perfeito diante do Senhor. Ele veio para resgatar os espíritos que se encontravam em prisão. Arrume isso na sua cabeça. O Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus começa da cruz para frente. Coloque isso na sua cabeça. Da cruz para frente. Tudo que Jesus fez é do seu lado histórico. O seu ministério terreno. Mas todo o ministério terreno Jesus cumpriu debaixo da lei, da vigência da lei. Ali não era graça. Leia na sua Bíblia Mateus 5,17, que está escrito lá. Não pense, olha o que Jesus falou. Olha a frase, a fala de Jesus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem um i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Os textos não mentem. Jesus não mente. Jesus veio para cumprir tudo que a lei e os profetas e os salmos diziam a respeito dele. Cumpriu ou não cumpriu? Agora abra Romanos 15. Romanos 15, 8. O que diz o apóstolo Paulo em Romanos 15, 8? Afirmo, pois, que Cristo se tornou ministro da circuncisão, ministro da lei. Circuncisão é lei. Ministro da circuncisão por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas, aos pais, e para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Amém? Você está compreendendo isso? Então, Jesus ele foi constituído ministro da circuncisão para cuidar de todo o cumprimento da lei. É um exemplo que eu dou. Não existe um ministro da agricultura, ministro disso aqui no Brasil. Era ministro da agricultura, ministro do meio ambiente, ministro disso, ministro daquilo. Jesus também foi constituído ministro. Ministro para cuidar
da lei, né? Para cuidar de todo o cumprimento. O que era essa porta estreita? Mas o que era essa porta estreita que Jesus queria se referir? Jesus estava falando para os judeus, amém? Ele não estava falando para gentios. O que são gentios? São os gentios, na época da lei presente, vigente. Na época, gentios eram todos aqueles que não eram da linhagem de Israel, que não eram filhos de Israel, mas eram peregrinos, estrangeiros, que estavam ali instalados, vindo de todas as etnias, e estavam ali em Israel. Mas eles não tinham autorização da parte do Deus Altíssimo para cumprir a lei, porque a lei a lei era uma constituição exigida para somente os judeus, os filhos legítimos de Israel, cumprir. Então os gentios não podiam, não tinham autorização de Deus para cumprir a lei. E se os gentios, que eram representando nós hoje, no tempo da lei, nós não tivemos nenhuma ligação com a lei. Salvo alguns, um adendo, né? É um termo que fala da lei, um adendo para alguns que queriam cumprir algumas coisas, não era tudo, algumas coisas da lei, mas eles tinham que primeiro se circuncidar. Assim existiam judeus que eram híbridos, gentios híbridos, samaritanos, que era uma raça que era misturada. Vou falar isso aqui mais lá para frente. Porque a vontade de Deus é que o povo judeu, o povo de Israel não se misturasse com outras raças, e eles se misturaram e se tornaram mestiços, né? E isso sujou a raça, misturou a raça. E aí foi que quando entrou a idolatria, e Deus deu as costas para o povo. Então Jesus estava falando para os judeus que estavam debaixo da lei, ok? Então estas coisas Jesus ensinou para os judeus, né? Antes da cruz, ok? Antes da cruz. Abra lá em Mateus 19, no versículo 16 a 20, vai dizer: Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou o mestre. O que poderei fazer de bom? Isso aqui está falando do jovem rico, ok? Do jovem rico. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Ao que ele perguntou: Quais mandamentos? Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, olha Jesus mostrando a lei para o jovem rico. Jesus estava apontando a lei para o jovem rico. Jesus não podia pregar a graça ali ainda, porque ele ainda não tinha morrido, não tinha consumado todas as coisas, então ele estava ali para cumprir. Então Jesus estava apontando para o jovem rico a lei, né? Aqui é o decálogo, está lá nos 10 mandamentos, e tudo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: E tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Quer dizer, vamos observar uma coisa, que nesses textos Jesus não prega, né? Jesus não prega que é pela graça que o jovem rico era salvo e que não precisava fazer obras. O jovem rico observava tudo isso, obras, sacrifício e tudo, ele estava debaixo da lei. E Jesus não pregou a graça para ele. Jesus não pregou Efésios 2,8 para o jovem rico.
É pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que se glorie. Ele estava se gloriando. O jovem rico estava aqui se gloriando. Ó. Eu faço isso, eu faço aquilo. Fazes bem. Jesus, massa. Você faz bem tudo isso. Mas Jesus apertou o coração dele, mas no final, pega seus bens aí, divide com os pobres e me siga. Aí ele, a avareza bateu mais forte no coração. Ele diz, eu tenho que dar o que é meu, Jesus, Ele aí Jesus, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ficou feio para ele. O jovem rico estava diante do Deus Todo-Poderoso e ele perdeu a maior oportunidade da vida dele de receber um ensinamento daquele. Jesus não falou para ele deixar tudo que era dele. Jesus falou para o jovem rico para ele dar os seus bens aos pobres. Não, dê tudo, divida com os pobres e me siga. Foi isso que Jesus falou. A avareza foi mais forte. Avarentos miseráveis. Então Jesus ele vai e mostra a lei para o jovem rico, por estar debaixo da lei, ainda cumprindo a lei. A graça só pôde se manifestar depois da cruz, e Jesus ainda estava sobre a lei. A lei era o único caminho antes da cruz, e Jesus apontou a lei para o jovem rico, e não a graça, ainda não. Ele não podia manifestar a revelação da graça, porque estava cumprindo a lei ali. E ele falou por ele mesmo, até que um tio ou um ponto não se cumpra. Não é? Outro texto, com Jesus apontando a lei para o leproso. Vamos lá. Olha Jesus apontando a lei para o leproso aqui. Ó, que se cumprisse. Mateus 8, de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, podes me purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, seja limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Glória a Deus. Em seguida disse-lhe Jesus, veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faze a oferta de Moisés. Olha lá, apontando para a lei. Faça a oferta de Moisés, faça a oferta exigida pela lei, para que sirva de testemunho. Olha Jesus aí apontando para o leproso, vai lá, se apresenta para o sacerdote, faça uma oferta. Vejamos a oferta da purificação do leproso em Levíticos 14, de 1 a 32. Não vou ler todo não, mas isso está aqui. Jesus apontou para a lei, Jesus mostrou para ele, Levíticos, vai lá meu filho, Levíticos 14, vai lá a se apresentar ao sacerdote. Então o Senhor falou a Moisés e disse, esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e outras doenças contagiosas da pele. No dia da sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote, olha aí, e este sairá com ela do acampamento e a examinará. Se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, olha aí o sangue derramado, o sacrifício, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida, de escarlate e um galho de isopo, e ordenará em seguida que se imole uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate e isopo e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Versículo 7. Fará então 7 aspersões sobre a pessoa a ser declarada purificada da lepra, e assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Tinha que soltar a ave voando. Diz que a ave ia levar a doença, né? No 7º dia rapará todos os pelos novamente. Versículo 8. Em seguida, aquele que se purifica deve lavar as roupas que estiver vestindo, rapar todos os cabelos e pelos e tomar um banho. Então estará puro.
Depois retornará ao acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia rapará todos os pelos novamente, cabelos, barba, sobrancelhas, deverá rapar todos os pelos do corpo, depois de ter lavado as suas vestes e de se ter banhado com água, ficará completamente puro. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito, e 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. A melhor farinha, diz o Senhor aqui, a melhor farinha. Versículo 11. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados, juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Em seguida, versículo 12, em seguida tomará um dos cordeiros e oferecerá em sacrifício destinado a tirar as culpas. Olha aqui, cordeiro, ofereceu o cordeiro em sacrifício destinado para tirar as culpas. Juntamente com a caneca de azeite, fará com eles o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as ofertas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Esta oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como sacrifício pelo pecado, pois é oferta santíssima. 14. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu. Quer dizer, uma série, de rituais, a ponta do polegar, no lóbulo, O lóbulo é isso aqui, ó. O lóbulo é isso aqui, ó. É a ponta da orelha onde a gente fura para botar brinco. E uma série de coisas aqui. Jesus apontou isso aqui. Vai lá, se apresenta o sacerdote e ofereça o sacrifício e as ofertas, da purificação. Foi isso aqui que Jesus... Depois você lê aí, Levítico 14, do 1 até... Para você ver só como era, entendeu? Do 1 ao 32. Então Jesus direcionou o leproso curado para cumprir a lei. Por quê? Porque ainda estava em pleno vigor. Claro. Estava em pleno vigor. Só mais outro texto, com Jesus cumprindo o seu chamado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos ver aqui, Mateus 15, 21. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Jesus rejeitou, ignorou. Então os seus discípulos judeus, certo? Cadê? Me perdi aqui. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, olha aí, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Primeiro, eu não fui enviado aos gentios, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Jesus sabia que ele era o pão. Ele era o pão do povo de Israel. Ele era o próprio pão que ia ser oferecido. Jesus tirar do pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor. Mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, a sua mulher, Jesus operou aqui pelo amor,
cumpriu a lei aqui pelo amor. Primeiro ele falou para que eu fui enviado para as ovelhas perdidas. Isso se cumpre lá. Eu vim para os meus, eu fiz de tudo. Pai, eu cumpri a tua vontade. Eu vim para os meus, mas eles não me receberam. Mas Jesus estava sendo fiel até o fim. Ele foi fiel ao povo de Israel até o fim. Ele veio para cumprir a lei. Ele foi rejeitado. Mas Jesus operou aqui pelo amor, através da mulher cananeia. E ele concedeu a fé da mulher. Grande é a sua fé, faça como que tu queres, a sua filha está curada, siga em paz. Então, Jesus era o pão dos filhos de Israel. Os judeus se achavam os bambambãs, né? Os judeus se achavam os mais poderosos, né? Eles se achavam os poderosos e tinham os demais, porque eles tinham os demais povos como cachorrinhos, né? Os gentios, uma raça inferior. Os gentios eles não podiam entrar na casa de gentios, os gentios não podiam passar por eles, né? O samaritano não se dava com o povo judeu. Era uma divisão terrível, irmão. Era terrível. Na lei era proibido os judeus entrarem nas casas dos gentios. Jesus tratou a mulher duramente, porque ele era uma gentia, era cananeia, não era judia, não era israelita. Então Jesus estava passando ali para cumprir o chamado dele. E a mulher atravessou no caminho, recebeu a sua bênção, debaixo de um propósito de Deus, é claro, né? Na lei era proibido os judeus entrar na casa dos gentios, sabia disso? Vamos a outro texto, onde Jesus manda os discípulos pregar somente. Jesus mandou pregar somente para os judeus e não para os gentios, somente para os judeus, ok? Mateus 10, de 1 a 7. Mateus 10, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Amém. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Assim, a esses 12 homens, enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, não vão aos gentios. Nem entreis em cidade alguma de samaritanos. Vou ler de novo. Assim a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus mandou algum discípulo e algum gentio? Os gentios eram estranhos às alianças. Jesus, na vigência da lei, não tinha parte com os gentios. Havia uma promessa de que Deus alcançaria os gentios, mas era depois do cumprimento da lei. E na lei gentil não tinha autorização para entrar, para cumprir nada. Não tinha obrigação nenhuma. Descansa o seu espírito, meu irmão. Você nunca foi chamado para cumprir lei. Você sempre foi isento da lei. Você é abençoado com a fé de Abraão. Você é abençoado com a fé de Abraão, irmão. Porque Abraão não viu a lei também, não conheceu a lei. Por isso que o Senhor nos abençoou pelo seu descendente. O descendente de Abraão é Jesus.
E o Senhor disse, olha, eu vim para os meus, tá? Mas os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, os gentios que me receberam, também receberam o poder de serem filhos, herdeiros e co-herdeiros comigo. Já não são... Deus, depois que o véu rasgou, quando se estabeleceu a nova aliança, a graça de Deus em Cristo Jesus, não há mais judeus. Diante de Deus não há mais judeus nem gentios, somos todos um só povo. Deus derrubou a parede de separação. Toda essa bagunça aqui, Deus consertou tudo isso na cruz. Não nos vê mais como gentio nem como judeu. Então não tem negócio de judeu querer se comportar como gentio, nem gentio querer andar como judeu por aí. Nem se comportar, nem cumprir lei, porque isso anula a graça de Deus. Está escrito, irmão. Não há que se... Contra fatos não há argumentos. Mais uma observação aqui. Jesus manda pregar o evangelho, proibindo entrar na cidade dos samaritanos e dos gentios. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus que se casaram com gentios, proibidos pela lei de casarem com povos de outra raça. Então perderam a raça pura. Virou misticismo, né? Virou um povo mesclado. Samaritanos era a mistura de judeus com outras raças. Entendeu? Por isso os judeus legítimos não consideravam os samaritanos, e por isso Jesus não autorizou os discípulos pregarem para os samaritanos, né? E os gentios, somente pregar para os judeus, porque a lei estava em vigor e Jesus estava ali para cumprir. Jesus não tinha ido à cruz e o sangue não havia ainda derramado e a nova aliança ainda não estava estabelecida. Não estava estabelecida. Por isso Mateus, Marcos, Lucas, Tiago e João não é ainda o evangelho da graça, mas é circuncisão. Estavam debaixo da lei. Estavam debaixo da lei em vigor. Em pleno vigor e em pleno rigor. Rigorosa e vigor. Porque estava presente ali. É lei de Moisés, é Antigo Testamento. Mateus 7, 13 e 14, a mensagem da porta estreita não é o evangelho da graça. Jesus está falando para os judeus ali, meus amados. Jesus estava se dirigindo, tudo era para os judeus, não era para os gentios. Jesus não veio para pregar para os gentios. Jesus enviou um apóstolo separado dos 12, que nós conhecemos que é o apóstolo Paulo, para pregar aos gentios, o evangelho da graça aos gentios. Foi para isso que ele foi constituído. Amém? Então, Mateus 7, 13 e 14 vai dizer: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Ninguém conseguia cumprir a lei. Essa que era a porta estreita, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Era estreito demais, era difícil, estreito de difícil se cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir. Eram 613 ordenanças, meu amado. Era um Deus, o Senhor, ele, num dos textos que eu não lembro agora, ele diz: estou farto desse derramamento de sangue. Eu não suporto mais as suas festas. Não suporto mais essas hipocrisias. Então Deus rejeitou o sacrifício, rejeitou tudo. Até as ofertas eram oferecidas com animais queimados, reaproveitados. Isso levantou a ira do Senhor. Ninguém conseguiria cumprir a lei, que era a porta estreita. Os judeus estavam sendo conduzidos à perdição por não conseguir cumprir a lei. Poucos acertavam cumprir a lei. Poucos acertavam. Mas todos tropeçavam na lei. Não tinham como cumprir. Por isso Deus enviou um cordeiro
Jesus, perfeito, sem defeito, sem mácula, como exigia a lei. O cordeiro tinha que ser perfeito, todos os animais que eram oferecidos, eles não podiam ter defeito nenhum, e Deus cumpriu a lei em Cristo. Estou enviando o meu cordeiro. O meu cordeiro é perfeito, não tem mácula, não tem pecado. Esse daí é o meu filho amado, a quem me compraz, a quem eu tenho prazer, a ele eu segui. Glória a Deus. Ninguém conseguia cumprir a lei, meu irmão, que era a porta estreita. Os judeus estavam sendo conduzidos à perdição, a porta larga, porque por não conseguir cumprir a lei, porque não estavam mais conseguindo cumprir a lei, e era maldição atrás de maldição, estavam pecando à torta e à direita, e não sabia mais como oferecer sacrifício, e Deus começa a bradar. O que se tem aplicado nos dias atuais, mediante essa porta estreita? Fora do verdadeiro contexto que eu passei para você, com toda a paciência e amor, com toda a paciência, o que é que você ouve de aplicação referida à porta estreita? Fora da contextualização, nós sabemos que texto sem contexto é pretexto para heresia. E é uma heresia sair do contexto para querer trazer aplicações que nada tem a ver com a verdade, né? Com a verdadeira contextualização, porque é isso que o povo de Deus está errando. É nesse ponto, nessa linha tênue, é nessa linha bem fininha que o povo erra, por falta de conhecimento, por preguiça, não quer ler a Bíblia, quer pregar qualquer coisa. E ainda querem questionar os 70 milhões que estão fora, né? Que não estão desmestrados, mas debaixo do nosso mestre, do nosso único e suficiente mediador, que é Cristo Jesus. Esse daí nunca nos abandonou e nem nunca nos abandonará. Então o que é que tem se aplicado nos dias atuais, mediante esta porta estreita? Que essa porta estreita é proibições doutrinárias, doutrina de homens. Vamos lá para algumas. Quais são essas doutrinas? Não corte o cabelo, isso é porta estreita. Não corte o cabelo, não fazer as unhas, não pintar as unhas, porque é do capeta, certo? Se maquiar é do diabo, raspar as axilas, tem que ficar podre, né? Não pode frequentar certos lugares, não beba isso, não beba aquilo, barba e bigode, fazer barba e fazer né? Deixar bigode crescer e barba demais, tudo cortadinho, tudo aparadinho, é coisa do capeta, né? Só pode usar terno e gravata. Fala, paletó, tem uma canção que diz, prega, paletó. Você vai para um lugar para pregar o evangelho da graça, para apresentar seu paletó. Deixa de ser hipócrita. Barba e bigode é do diabo, né? Só pode usar terno e gravata, só pode usar vestido longo, né? Etc, né? Não pode vestir bermuda, não pode vestir camiseta, né? Desde sei lá, acho que foi dos anos de 1910, né? Que eles decidiram que a TV é do capeta, né? Que a TV é do capeta, é do diabo, né? É a imagem da besta, né? Meu Deus. E que praticar esporte é do diabo, isso é porta estreita, que é apresentado aí, fora de um contexto real, do contexto verdadeiro, onde Cristo, Jesus, estava falando de outra natureza completamente diferente do que é isso aqui, ó. Tudo isso é porta larga. Quanta ignorância, meu irmão. Quanta ignorância. Quanta ignorância doutrinária. Eu sinto muito. Mas não dá para engolir isso aí. Isso tudo desce quadrado. Não desce mais. Ou é a verdadeira graça, ou é a verdadeira contextualização.
Eu prefiro não ouvir nada. Tudo isso extraído da lei. Doutrina caduca da lei que já teve seu fim. E sabe onde é que tiraram toda essa doutrina de porta estreita, de proibições? Da lei. Sabe de onde? Deuteronômio 22. Se referindo à mulher. A mulher não deverá usar roupas masculinas, e o homem não se vestirá com roupas de mulher. Pois Yahvé, o teu Deus, tem aversão por toda pessoa que assim procede. Agora eu lhe digo, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, estavam todos de quê? Os homens estavam todos de vestido, irmão. Estavam de vestido. E não deixavam de ser homem por causa disso. Se bem que as coisas hoje estão mudadas, referente a Romanos 1, porque Deus está entregando o homem, cada um para... Diz o texto, o Senhor entrega aos homens as suas próprias paixões para que cometam toda sorte de malignidade. Mas tudo dentro de um verdadeiro contexto, meu irmão. Você abrir as Escrituras e o Espírito Santo da verdade te levar a uma verdadeira contextualização pura e limpa, assim como ele é. Porque o Espírito Santo, ele cumpre, né? Faz com que nos leve à verdade por causa da oração de Jesus. Pai, eu vos te peço que os purifique na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Eu vos enviarei o Consolador e ele vos lembrará. Ele vos lhes conduzirá. Ele vai te consolidar. Ele te ensinará toda a verdade. É o Espírito da verdade ou o Espírito do erro? É o Espírito da verdade ou o Espírito da mentira, da hipocrisia? Ou é o Espírito do falso profeta que conduz as pessoas ao erro? Ou é o Evangelho da graça ou é o Evangelho da circuncisão? Para que foi mesmo que Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque o apóstolo Paulo teve que morrer decapitado. Porque ele, antes de morrer, ele disse: eu recebo de vós que depois da minha morte se levantarão homens ruins, perversos, cruéis, que perverterão o evangelho da graça. Isso que é pregado hoje, nos dias atuais, isso é evangelho? Não, meus irmãos, de certo que não. Não é o evangelho. O evangelho está de Romanos a Hebreus. Se fosse para pregar lei, o apóstolo Paulo dizia: eu não fui enviado para os gentios, eu fui enviado para os judeus para pregar lei. E de lei, meus amigos, digamos de passagem que o apóstolo Paulo conhecia e até demais. Dos mais velhos, ele era o mais destacado, da tribo de Benjamim, né? Da seita dos fariseus, fariseu de fariseus. E ele ainda diz: mas se eu tiver que me gloriar, meu irmão, me glorie com meus títulos, mas os meus títulos, eu destruí todos os meus títulos, eu considerei tudo como refúgio. Ele declara abertamente: eu considero todo o meu conhecimento como refúgio, como esterco, como bosta, para ganhar a Cristo. Ele abriu mão de tudo que ele era. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que foi transformado pelo Espírito da graça. A ele, nós não devemos seguir a Paulo, mas nós devemos ouvir as instruções que Jesus, o Cristo ressuscitado, passou para Paulo, porque ele foi constituído apóstolo do Evangelho da Graça. Amém? A doutrina, desde 1910, era puro rigor ascético, um ascetismo religioso legalista. Desde 1910, meu irmão.
Era só terrorismo, não pode isso, não pode aquilo, igreja do véu, você não podia fazer nada. Que era tudo proibição, tudo era do diabo, tudo era do capeta. Vidas destruídas, casamentos destruídos. Porque o marido não aceitava a esposa da forma como ela vinha, sobrecarregada de doutrinas, de proibições. E eram vidas destruídas por causa de doutrinas de homem, de mecanismo, de proibições. Desde 1910, era só rigor ascético, um ascetismo religioso, coisas que o apóstolo Paulo nunca ensinou, nunca falou: não beba, não coma, não faça isso, não faça aquilo. O apóstolo Paulo diz: tudo que comais ou que bebais, tudo isso faça com moderação. Faça com moderação. Tão simples, né? A palavra da graça é simples. Tudo que você fizer, querido, quer comais, quer bebais, faça com moderação, irmão. Sabemos agora, pelo contexto bíblico, que a porta estreita era a lei. Era a lei, que era impossível de se cumprir, e muitos se perdiam no caminho. Era um caminho que eles não conheciam a volta, porque para cada pecado cometido se oferecia um animal, e eles já estavam tão perdidos no pecado que tinha que sacrificar vários. E era um derramar de sangue sem fim, um tal de matar animais que era sem fim. Deus se abusou desse negócio. Essa é a nossa conclusão de Mateus 13, de Mateus 7, de 13 a 14. A porta estreita era a lei que conduzia à perdição. A velha aliança que escravizava os judeus. Ninguém conseguia cumprir a lei dos sacrifícios intermináveis. Era impossível cumprir a lei. E quem é o tolo que na graça acha que pode cumprir a lei? Sejamos moderados em tudo, meus irmãos. Sejamos moderados, porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. O apóstolo Paulo decidiu não se deixar levar com nada, nem se casar. Ele não queria se casar para não cair em bronca. Seja livre dessa falsa porta estreita, de proibições doutrinárias inventadas por homens, cheias de legalismo. É muito legalismo. É muito legalismo mesmo. É muito não pode isso, não pode aquilo. É como dizem, parece mais uma igrejaula. Acho que as pessoas saem. Glória a Deus pela sua vida, meus amados. Quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora. Perdoem o meu jeito, mas eu entendi que cada um tem o seu particular e cada um prega na sua identidade. Eu tenho uma identidade toda diferente de pregar. Alguns não entenderam. Na semana passada eu trouxe uma palavra, mas eu não quis aparecer, porque o que importa é que a palavra cresça, que a palavra corra, e pouco importa, eu sei que eu sou um espírito com o Senhor. E muitos, não, eu preguei dessa forma mesmo, com tudo escuro, sem imagem, mas com a minha voz. Achei melhor assim, não foi uma invenção não, mas foi uma coisa que deu na minha cabeça no momento. Mas o importante é que a palavra correu, graças a Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus pela vida de cada um. Quero fazer essa oração final, né? Concernente à oração do apóstolo Paulo,
pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos dê espírito de sabedoria, de entendimento, que é isso que a igreja brasileira está precisando. De sabedoria, de entendimento, conhecimento, que sejam abertos os olhos iluminados para compreender, né, o nosso real chamamento, que é pregar o evangelho da graça de Deus em Cristo. Amém? Então eu quero repetir aqui essas palavras, essa oração do apóstolo Paulo aos Efésios, que ele vai falar assim: oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado, do seu chamamento, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, nos seus escolhidos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado. Glória a Deus. Glória a Deus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Abba Pai, Senhor. Que assim seja, Pai. Seja com o nosso espírito, Senhor. A graça do Senhor seja com todos nós. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nos dê, Senhor, esse conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, para que não sejamos mais como a exortação do Senhor para Israel através do profeta Oséias. Oséias, avisa ao meu povo que meu povo está errando por falta de conhecimento, porque estão errando porque não estão examinando as Escrituras. Senhor, não seja conosco. É tempo, Senhor, em que o Senhor, desde Cristo, desde o bradar da consumação, desde o tetelestai, estamos debaixo da graça do Senhor. Somos salvos pela graça, mediante a fé, o dom do Senhor manifestado em nossos corações, para crer nas riquezas insondáveis que foram promovidas em Cristo, para o nosso crescimento, para que sejamos, para que alcancemos a estatura de varão perfeito em Ti, Senhor. Agora, meu Deus, eu quero orar e repetir essas palavras, Senhor. Onde estão essas palavras maravilhosas que nos levam para depois da cruz, onde nós agora, Senhor, no entendimento em que em Ti todas as coisas já foram consumadas, nós em Ti nós não seremos, nós não receberemos, em Ti nós já somos e já recebemos em Ti. Pois diz o Senhor em Efésios 1, de 3 a 14, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, não nos abençoará, mas já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis em sua presença e em seu amor, nos predestinou para sermos adotados, Abba Pai, como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente pela graça no amado, em Cristo. Nele, em Cristo, temos a redenção, em Cristo temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos, não seremos, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, Abba Pai. Aleluia, Senhor. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Abba Pai, glória ao teu nome, Senhor. Senhor, a tua palavra me traspassa. A sua palavra, só o Senhor promove vida em mim. O meu espírito se regozija na tua palavra. Sinto cumprir, Senhor, a oração do teu servo, do teu filho. Ele, aquele ao que o Senhor se compraz, aquele ao que o Senhor tem prazer. Veja o Senhor nestas palavras, o Senhor cumprindo a vontade do Senhor Jesus em sua oração. Pai, purifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Nós necessitamos todos os dias, meus irmãos, de crescermos em graça, em conhecimento. Os dias são maus, são. Mas eu declaro na tua vida a força de Deus. Declaro na sua vida você que foi alcançado, que foi chamado, que está a cada dia compreendendo o seu real chamamento, que é pregar a graça de Deus, e está sentindo, está começando a sentir as contrações das coisas que o apóstolo Paulo sofria por causa desse evangelho. Não desse evangelho de porta larga, evangelho de teologia de prosperidade, esse evangelho que foi inventado por homens, debaixo de visões, mas o evangelho revelado pelo Espírito da graça. E muitos não compreendem o que Deus quer, mas chegaremos todos. O texto bíblico diz que nós chegaremos todos à vontade do Senhor. Que Deus seja com a tua vida, que o Senhor seja com o teu espírito, que a graça seja contigo. Muito obrigado por vocês que estiveram comigo até esse momento. Muito obrigado pela paciência. Tenho certeza que vocês não perderam o seu tempo. Tenho certeza que eu, pelo cuidado do tema, tenho certeza que
você recebeu um alimento sólido nesta noite. E que o nome do Senhor, com certeza, foi glorificado nos louvores e na palavra. Assim é, Abba Pai. Declaro a todos uma semana abençoada, porque é como meu costume, já não digo mais Deus abençoe, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e já estamos assentados nos lugares celestiais em espírito com Cristo Jesus. Abba Pai, até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Um abraço no teu coração e todos que estiveram comigo até esse momento. Amém? Até a próxima.